Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de duas cidades maravilhosas do nosso sul que eu adoro demais. Elas têm tanta coisa para falar que até poderia fazer um programa de cada cidade, mas elas são tão próximas uma da outra que fica impossível visitar uma sem visitar a outra. Eu estou falando de Gramado e Canela, no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na Serra Gaúcha, na região das Hortênsias. Ambas cidades têm forte influência alemã e italiana, e o que se reflete especialmente na culinária e na arquitetura das cidades. As duas cidades são marcadas por riquezas naturais exuberantes, tranquilidade, belos parques, atrativos turísticos e belas estruturas construídas para receber muito bem o turista, proporcionando momentos de paz, diversão e lazer. As duas juntas formam o maior polo turístico do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Gramado e Canela sediam eventos culturais e de lazer para todas as idades durante o ano todo. Além disso, empreendimentos que buscam oferecer sempre novidades com muita segurança para o seu público. Comércio variado com malhas, artesanato, couro, grifes, gastronomia que contempla várias culturas, hotéis e pousadas cheias de aconchego, muito conforto e um atendimento diferenciado. Na parte de eventos, Gramado, por exemplo, é uma cidade imbatível para o seu porte. O Gramado Serra Park e o Expo Gramado são espaços que juntos somam 35 mil metros quadrados de área, que possuem infraestrutura suficiente para abrigar grandes feiras. Além desses, o Palácio dos Festivais também pode servir de auditório e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul construiu seu próprio centro de eventos e treinamento. Além de congressos, seminários e encontros, anualmente em Gramado acontece um dos tradicionais festivais de cinema da América Latina, o Festival Brasileiro e Latino do Cinema de Gramado. Além disso, tem Festival Internacional de Publicidade, Festival Internacional de Culinária, Festival de Inverno, Feira Nacional da Moda, a Chocofest, que rola na Páscoa, e o meu favorito, que é o Natal Luz. No Natal Luz, as duas cidades se iluminam inteiras, tem atividades todos os dias, de novembro a janeiro, sem interrupção, com a temática natalina. São shows musicais, apresentações, desfiles, feiras, ações de rua e muito mais. Você consegue ter uma programação diferente para no mínimo 7 dias na região. O meu destaque aqui vão para os 3 shows que acontecem na cidade de Gramado. Eu Sou Maria, um espetáculo lindo que acontece nos principais lagos da cidade, o desfile de Natal, que já é tradicional e encanta todos os turistas, e o espetáculo Natal pelo Mundo. Mas tem muito mais coisas. Ainda dá tempo de se programar. Confere aqui o site e vá lá curtir um dos natais mais lindos da sua vida. Além dos grandes eventos, as cidades têm mas muitas atrações o ano todo. Entre as atrações mais visitadas pelos turistas estão o Museu de Cera Dreamland, o Harley Motor Show, o Hollywood Dream Cars, o Salão Supercarros, Mirante do Vale do Quilombo, o Lago Negro, o Lago Joaquina Bier, o Minimundo, a Cascata Caracol, a Aldeia do Papai Noel, a Rua Madre Verônica, mais conhecida como a Rua Coberta de Gramado, o Museu dos Festivais, o Museu Medieval, Mundo a Vapor, Mundo de Chocolate, o Parque da Ferradura, o Mundo Encantado, Mundo Gelado, Floribol, Vale dos Dinossauros, Alpen Park, Gramado Azul, Vinícola Ravanello, Cartódromo, Mirante Laje da Pedra. E além de todas essas que eu falei, ainda tem muito mais. Agora vamos às minhas favoritas. Pela beleza natural, 2 pontos são imperdíveis: o Parque Estadual do Caracol e o Lago Negro. No Parque do Caracol você tem uma cachoeira de tirar o fôlego e uma escada com mais de 900 degraus para ter acesso a ela. Também tem bondinhos aéreos para quem quer uma vista de cima, passeios de mini-trem e várias trilhas para fazer. No Lago Negro, a sua beleza é indiscutível, mas o principal atrativo é andar de pedalinho. Também é ideal para uma caminhada ao ar livre, para descansar. Outro destaque na cidade de Gramado e Canela são suas belíssimas catedrais. A Catedral de Pedra é um dos maiores cartões postais de Canela. Construída a partir de 1953, em estilo gótico, a catedral foi revestida com pedras e possui uma torre de 65 metros de altura, onde ficam 12 sinos. A paróquia de São Pedro, também conhecida como Igreja de São Pedro, é a Catedral de Gramado, e sua construção foi inaugurada no início da década de 40. Sua torre tem 46 metros de altura, e parte do seu revestimento também foi feito com pedras e tem vitrais belíssimos. Agora, um dos principais pontos da região é o Snowland em Gramado. É um parque de neve fechado, o único do Brasil e o maior parque desse tipo na América Latina, e já prepara uma expansão para aumentar suas dependências em 2017. O parque tem acesso pago e dentro dele estão disponíveis várias atividades. Algumas delas já com valor incluído no ticket inicial, outras pagas à parte. Entre as opções de entretenimento dentro do Snowland, tem uma pista de patinação no gelo, simulador 3D e uma área conhecida como Montanha de Neve, onde fica de fato uma montanha de neve artificial com 15 metros de altura e onde se pode praticar esqui, snowboard, descidas com boias, passear nas motos de neve ou simplesmente curtir a sensação de estar na neve. Galera, estamos aqui no Snowland, a Nanda se preparando para mais uma subida
já tá craque agora. Muito bom, né? Muito bom, galera. Recomendamos. Ali tem uma parte para os iniciantes, as criancinhas andarem. Lá em cima tem outra parte de esquibunda. Ali em cima tem outro escorregador. E aqui a parte de snow e de esqui. Bem bacana. Para quem nunca praticou os esportes, também é possível fazer aulas com instrutores que explicam os movimentos básicos dos esportes. Tanto o equipamento quanto as aulas são pagos separadamente. A entrada do parque inclui o uso de roupas propícias para o frio. Macacão, luvas, botas de neve, capacetes. A entrada custa a partir de R$ 99,00. Em dias úteis, a entrada é mais barata do que em finais de semana ou feriados. Para comer, as cidades de Gramado e Canela são uma perdição. Cafés coloniais para todos os lados, como o Torre e o Bela Vista. Fundis maravilhosos, como o Divino, o Chateau de La Fondue, o Maison de La Fondue, e as mais deliciosas casas de chocolate do Brasil, na minha opinião. Não deixe de tomar o chocolate quente em qualquer um deles. Os meus favoritos são o Prower, o Lugano e o famosíssimo Caracol. Agora, minha dica de local para comer, e lugar que você pode comer, mas também admirar uma paisagem incrível, é o Le Jardin. O Le Jardin é um parque de lavandas, que tem uma área ao ar livre muito bonita e bem cuidada. O lugar tem como prioridade a plantação de espécies de lavanda e a divulgação das propriedades e benefícios dessa planta. Você encontrará no parque uma lojinha com vários produtos feitos com a lavanda e lá existe uma cafeteria, onde você pode tomar um chá e comer um maravilhoso strudel. É um lugar ótimo para contemplação, interessante para respirar ar puro, ver paisagens bonitas e a entrada é gratuita. Como deu para ver, a região tem uma economia praticamente toda voltada ao turismo. 90% de sua receita é proveniente da atividade turística. E é um dos locais mais visitados do país e um dos mais bem votados como destino número 1 para turismo no Brasil. Além do turismo, existem mais de 100 indústrias no setor de imóveis, 19 fábricas de chocolate, dezenas de malharias e outras centenas de empresas que trabalham na construção civil, um dos setores mais rentáveis da região no momento. A agroindústria também tem grande destaque na economia local, com mais de 70 empresas artesanais ou semi-artesanais que produzem mel, geleia, vinho, queijo, pão caseiro e cuca. Para quem quer estudar em uma das duas cidades, além do ensino fundamental e médio, o Senai oferece cursos técnicos, cursos de aprendizagem industrial, cursos de qualificação profissional, cursos de formação inicial e continuado, nas mais diversas áreas como informática, mecânica, mecatrônica, refrigeração e climatização, petróleo e gás e muito mais. E ainda tem a Castelli, que é uma escola superior de hotelaria, com cursos como graduação em hotelaria, pós-graduação em gestão de negócios, em chocolateria gourmet e também pós em gestão hoteleira. A cidade possui uma rede hoteleira extensa e as melhores formas de reserva são pelos sites de reserva mesmo, como TripAdvisor, Booking, Trivago e Agoda. Aqui embaixo eu vou colocar os meus hotéis favoritos para se hospedar tanto em Gramado quanto em Canela. Também existem várias agências de turismo na cidade, que oferecem pacotes com vários tours de passeios separados de acordo com o seu gosto. Tem o Tour das Hortênsias, do Vale dos Vinhos, o Tour Histórico, Tour de Museus, Tour de Cervejarias com degustação. E aí, gostou das dicas? Quer mais dicas de hotéis baratos, mais passeios, locais para comer, o que experimentar nas duas cidades? Confere o que eu postei essa semana na nossa página do Facebook e fique atento que até domingo, todos os dias, eu estou colocando mais dicas para vocês lá. Thank you so much for your attention. And one tip for you foreigners, if you decide to come to Brazil, the most important word to learn is obrigado. That means thank you in Portuguese. Obrigado mais uma vez para você que assistiu o vídeo. Fique ligado que quinta-feira que vem tem mais, dessa vez falando de Cairo, no Egito. Obrigado à nossa parceira, a Top Trip Viagens, e até semana que vem. Tchau!